acaso não sabe que eu sou da Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Hoje a igreja celebra o 24º domingo do tempo comum e nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 35. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos, Jesus ele se apresenta como o servo sofredor, o Messias que sofre para a remissão dos nossos pecados, o Messias que se abraça com a cruz para salvar as nossas vidas. E Jesus ele pergunta a seus discípulos: quem dizem que eu sou? Os discípulos respondem: alguns dizem que é Elias, dizem que é João Batista ou um dos profetas. E Jesus ele refaz a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus. Porém, não basta só respondermos quem é Jesus. É preciso mostrar que conhecemos Jesus com a nossa vida, através das tribulações que vencemos pela nossa fé, por colocar em prática aquilo que nos pede o Evangelho. E Jesus, logo que Pedro respondeu, ele começa a dizer o que ele iria sofrer, tudo que iria acontecer com ele para se cumprir o projeto do Pai. E Pedro, ele repreende Jesus, e Jesus repreende a Pedro dizendo: afasta-te de mim, Satanás, pois tu pensa como os homens e não como Deus. É preciso que nós pensemos cada vez mais como o Senhor. Quantas vezes nós somos como Pedro, que murmuramos diante da dificuldade, que queremos a bonança, mas não queremos passar pela cruz. É isso que Jesus ele vem nos alertar nesse evangelho de hoje. Aquele que quer ganhar a sua vida, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. E renunciar a si mesmo é renunciar aos desejos humanos e fazer a vontade de Deus. Nós vemos na primeira leitura da liturgia de hoje, a leitura do profeta Isaías, que ele relata o servo sofredor, onde Jesus diz que não se desviará o rosto dos tabefes, das ofensas, das cuspidas, dos bofetões. Ou seja, ele abraça aquele sofrimento para glorificar a Deus. E muitas vezes na nossa vida nós não abraçamos as cruzes que Deus nos dá para nos santificar. Nós murmuramos, nós dizemos que temos fé, mas nós não conseguimos colocar a nossa fé em prática. Isso, Tiago ele vem nos alertar na segunda leitura. Não adianta dizermos que nós temos fé se nós não praticamos esta fé. E não há uma prática maior para a fé do que enfrentarmos o sofrimento de cabeça erguida, de enfrentarmos a tribulação acreditando na esperança que é Jesus. Não adianta nós também termos fé e não nos compadecermos da dor dos outros, não estarmos abertos à caridade e à misericórdia para com o próximo. Os mandamentos de Deus, eles são bem sucintos e diretos.
Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, o nosso amor por Deus tem que estar acima de tudo, porém, Ele não quer que nós o amemos e deixemos de amar o nosso semelhante, pois Deus é amor e amando nós colocamos em prática tudo aquilo que Ele nos pede. Por isso que o salmista nos orienta. O salmista, ele diz: andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. Nós devemos praticar esse amor e andar na presença de Deus junto a Ele aqui na terra dos vivos, mostrar para o mundo que existe uma luz, uma esperança, que é Jesus, e que por maior que seja o nosso sofrimento, Jesus ele caminha conosco. E não há caminho para o cristão a não ser o caminho que nos leva à cruz, para sendo crucificados como Cristo, ressuscitarmos com Ele. Que o Imaculado Coração de Maria possa triunfar na sua vida. Fiquemos todos na paz do Senhor. Quem já foi órfão